Boa noite. Um pouco atrasado. Vamos esperar a nossa convidada, Andrinelli. Desculpem o atraso, eu estava numa reunião com o bispo, com os outros padres. Agora consegui me liberar um pouco. Vamos conversar um pouco hoje sobre juventude e liturgia com a Andrinelli. Ela já fez parte do setor juventude, agora faz parte da equipe de liturgia da diocese. Então vamos esperar a Andrinelli conseguir entrar aqui na nossa reunião. Também o pessoal está chegando, né? Então vamos esperar a nossa convidada. 8h15. Para a Andrinelli. Hoje vamos falar um pouco sobre liturgia. O que será que significa liturgia? Oi, Andrinelli! Oi, Tudo bem? tudo? Um pouquinho É, atrasado, já tava preocupada comigo. já achei que tinha sumido. Não, não, eu estava numa reunião importante aí, agora estamos numa live importante. Também. Vamos conversar sobre esse tema, né, que também algumas pessoas têm dúvida, mas é muito importante para nós cristãos entendermos o que é a liturgia, a importância que ela tem. Uhum. E nós vamos também destacar a liturgia jovem, né? O jovem tem um jeito especial também de celebrar. Então, quem sabe nós podemos já ir iniciando? Estamos um pouco atrasados, né? O início é sempre a apresentação, e aí Aham. fala para nós quem você é, o que que você faz, se quiser falar a idade ou não. Posso falar, posso falar. Então, eu me chamo Andrinelli, tenho 19 anos, sou integrante da Comissão Diocesana para a Liturgia. E aí tive uma passagem também bem interessante pelo setor juventude, né, de 2017 a 2019. Também pelo Serviço de Evangelização da Juventude da CNBB, né, também nesse mesmo período de tempo na área da comunicação. Ó, o Padre Ardecir já está mandando mensagens ali. Fui eu que atrasei, foi mesmo, né? E é isso. E tu, quem é? Eu achei que tu ia se apresentar mais. Quer que eu fale o quê? Em que ano você teve no setor juventude? Qual que era a tua função? 2017 a 2019, na Uhum. área da educação, e também fazia, assim, as questões de preparação das liturgias de encontros, né? Então, todo encontro que a gente fazia, a gente preparava as liturgias também. Então, eu, para quem não me conhece, eu sou o Padre Eliseu, eu sou o assessor padre do setor juventude. Também sou pároco aqui em Cruz Alta da Paróquia Imaculada Conceição. E hoje, um entrevistador, né, da nossa convidada. Em outras lives, teve outros entrevistadores, né? Então, hoje, eu tenho a incumbência de, né, entrevistar a Andrinelli Kemp. A minha primeira pergunta, Andrinelli, define para nós o que que é a liturgia, né? O que que se celebra na liturgia? O que que você A poderia dizer para nós? a liturgia ela é a celebração do mistério pascal, né? E aí, o que seria esse mistério pascal, então? É a paixão, morte e ressurreição de Cristo, que é a liturgia, ela é todo o momento em que a gente celebra esse mistério. E aí nós temos vários tipos, né, de liturgia. A liturgia ela é só uma, mas nós temos vários ritmos dela, né?
o ritmo diário, que seria aquela nossa oração do dia, né? Nossa oração pessoal. O ritmo semanal, que seria a nossa celebração do domingo, né? Do Dia do Senhor. E o ritmo anual, que seria o ano litúrgico, com o tempo comum, o ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa e as solenidades, né? Então, a liturgia ela é a fonte e o ápice de toda a ação da igreja, porque tudo que a gente faz dentro da igreja é pensando, né, e celebrando nesse mistério, que é a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Você falou mistério pascal, então Pascal quer dizer Páscoa, então, né? Isso, vida nova, que é o que a Vida gente nova. celebra em todas as liturgias, né? E a primeira Páscoa na Bíblia foi celebrada no Antigo Testamento, com Foi Moisés, que saiu do Moisés, Egito. é uma longa Uhum. história. Quer E contar daí, para... a primeira Páscoa foi a saída do Egito, né? Quando Moisés recebeu de Deus, né, a missão de libertar o povo. Deus também pediu para ele que ele fizesse um rito, né, que ele sacrificasse um cordeiro, né, e comesse assado com ervas amargas, né? Foi então o primeiro rito da Páscoa que depois Jesus celebrou na Quinta-feira Santa com seus discípulos, né, que Jesus reuniu os discípulos e ali ele celebrou a Páscoa, ele pegou, né, o pão e disse: "Isso é meu corpo", depois pegou o vinho e disse: "Isso é meu sangue". Então ele fez uma memória, né, da Páscoa do Antigo Testamento, só que depois ele disse também: "Fazer isso em memória de mim". Então Jesus fez, né, naquele momento ele instituiu a Eucaristia como uma memória. E nós sabemos que o jovem gosta bastante de recordar, né? Eu noto bastante que às vezes, quando os jovens se encontram, eles recordam acontecimentos importantes da vida deles, e um dos acontecimentos são os encontros, né? Os retiros, eles se encontram e relembram o retiro que fizeram, né? Contam o que aconteceu. Era isso que eu ia dizer. Uma das três dimensões da liturgia é a dimensão amnética, que a gente chama, né? Que significa memória. E é isso que a gente faz em todas as liturgias, né? Recordar o mistério pascal, que é a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E aí o jovem, né, fazendo essa associação, o jovem sempre lembra, né? Sempre faz essa recordação. Nós aqui na Diocese, a gente sempre recorda, né? O DNJ de 2017, que marcou muita gente, porque foi muito sensacional. O Botfé em 2018, né? Que aconteceu lá em Parobé, que teve um grande número de pessoas. Então a gente vai recordando, e é isso que a gente faz sempre na liturgia também, né? Só que tem uma única diferença, que na liturgia a gente não só recorda, mas a gente também revive, atualiza e antecipa esse mistério pascal, né? Explica para nós um pouco o que é atualizar, antecipar. O que significa isso? É reviver, né, e colocar em prática os ensinamentos de Cristo, né, durante essa passagem dele aqui na Terra. Então, eu acredito que vivenciar a celebração, né, não se trata só de estar lá naquele momento, mas também de levar adiante todo aquele ensinamento que ele nos deixou, né? Porque a nossa missão, ela começa também depois que a gente sai da celebração, né? É como se o jovem recordando ele pudesse novamente reviver aquele acontecimento, né? Como se É, estivesse acontecendo mais uma vez, né? E também olhando para o futuro, né? Um sim. futuro em que aquele acontecimento vai se realizar de forma plena, né? Porque às vezes quando os jovens recordam e eles sentem feliz só por recordar, também tem o desejo deles reviver aquele acontecimento. E É. nisso parece que na liturgia nós conseguimos, né? Cada vez que nós celebramos, não somente fazemos memória da Páscoa de Cristo, mas também essa Páscoa se torna presente, né? Naquele momento. Também antecipa o reino definitivo, né? E o jovem, ele leva a vida muito como um espetáculo, né? Assim, como uma festividade, né? Com muita alegria que é própria dele, né? E aí,
as celebrações, né? Toda a liturgia, ela é uma festa, né? Seja a liturgia do encontro, da celebração da palavra, da celebração eucarística, toda a liturgia, ela é uma festa. Então, quando a gente fala de liturgia e juventude, né? Parece que as duas coisas, elas não se encaixam, né? Mas aí, com o tempo, a gente vai entendendo que tem muito a ver, né? E que o jovem, ele tem que estar presente nas celebrações, que ele tem que estar presente numa equipe de liturgia. Então, tem até uma frase que diz que a alegria não é o que motiva, não é a festa que vai motivar uma alegria, né? Mas é a alegria que vai motivar a festa, né? Então, é a alegria que motiva o jovem e a celebração, né? E na festa, a festa é também uma pausa das nossas atividades, né? Nós passamos, né, a semana trabalhando, estudando, né? E quando vê, aparece uma festa. Hoje a gente não pode mais se encontrar, mas os É, jovens geralmente, né, ali no sábado, domingo, vai numa festa, e festa também é uma pausa desse tempo cotidiano, né, desse tempo ordinário, para uhum. fazer algo extraordinário, né? Talvez a liturgia também seja isso, né? Essa pausa nessa caminhada cotidiana para um momento em que nós festejamos. E não deixa também de ser a festa da ressurreição, né? A liturgia. Sim. E o jovem, ele tem, que é próprio dele também, uma criatividade muito grande, né? E aí tem momentos que ele gosta de levar aquilo para celebrações, né? E aí a gente encontra as adversidades nas comunidades, né, em relação ao jovem. Porque a gente tem da celebração, né, eucarística aquilo que é ordinário, né? Então que segue o rito. E o jovem às vezes não compreende isso, né? E aí ele quer colocar cantos do grupo dele, né, fazer animações, porque o jovem usa a expressão corporal, a expressão facial, né? Ele usa muito o corpo, a fala, o jeito de pensar também ele expõe demais. Então, ele gosta de usar os cantos do grupo, os símbolos do grupo, né? Tudo isso. E aí, na celebração tem momentos que a gente não pode fazer isso, né? Mas há também um porém, né? Que a nossa criatividade na celebração, ela não é por uma questão de estética, né? Ela é para sempre celebrar melhor e para sempre ter aquela participação ativa e consciente que a gente, né, preza. Então, até onde ali, né, o jovem querer criar na celebração e essa participação plena, ativa e consciente for possível, não há problemas, né? A gente só não pode ter assim uma criatividade selvagem, como diz Dom Armando Buciol, além daquilo que está ali previsto, né? Mas no encontro do grupo pode ser bem criativo, né? Pode sim. Nos Como- encontros, não que esteja tudo liberado, né? Mas em sua grande maioria, porque aí no encontro, né, é aquilo que é próprio do grupo, né? Eles vão colocar símbolos, né? Vão colocar os objetos, os instrumentos de trabalho deles, né? As ações que eles fazem, né? Mas o que nunca vai faltar em nenhum tipo de liturgia é a palavra, né? A palavra vai estar em todos os tipos de liturgia, seja a liturgia do encontro, a liturgia da celebração da palavra, da celebração eucarística, nunca vai faltar a palavra, porque é baseada nessa palavra de Deus, né? A palavra do mistério, que vai estar baseada a liturgia. E o jovem gosta bastante de usar o corpo. Ele gosta de dançar, de levantar as mãos, né? Isso Não, tudo no encontro pode ser usado. e nós, pode sim, e que nós temos muitos instrumentos para isso, né? No âmbito juvenil, né? Nós temos o Ofício Divino da Juventude, que foi lançado há muitos anos já, baseado no Ofício Divino das Comunidades, que também é um instrumento que os jovens utilizam muito, fazendo aquela oração, né, de ritmo diário, que é manhã, tarde e noite. E aqui na nossa diocese, nós temos o nosso próprio subsídio para jovens, que foi lançado pelo setor em 2018, se eu não me engano. Acho que foi, né? Eu acho que foi antes ainda. Antes, 2017, 2016, 17. corrigindo aqui, que também tem vários roteiros, né, litúrgicos para os encontros, que consta bem isso, a ambientação, né, porque o ambiente do encontro é diferente do ambiente da celebração eucarística, por exemplo, né.
O que a gente não tem de muita ornamentação numa celebração eucarística, por exemplo, a gente vai ter no encontro de grupos, né? Que a gente vai ter elementos daquela pastoral, daquele grupo, enfim, daquele movimento. O jovem gosta bastante de cores, né? O encontro dele, a celebração é bem colorida, tem bastante, às vezes, panos coloridos, tem uma flor, tem objetos, né? É uma liturgia alegre, uma liturgia, né, que denota uma festa. Festiva, e essa é a importância do jovem nas liturgias, né? Essa vivacidade, entusiasmo, como disse o Padre Aldecir ali, ó, né? Essa criatividade entusiasta, assim, que dá ânimo, né? Que fortalece a caminhada, que faz ser viva aquela liturgia. Sim. Mas daí parece que eu estou entendendo que você está distinguindo a oração do grupo com a missa da comunidade, né? Porque, Sim, como eu disse, a missa é da comunidade, não é a missa do grupo. porque assim, ó, a partir do momento em que o jovem sai de casa no domingo, por exemplo, e vai para a celebração, né? Quando ele chega na comunidade, ele se insere naquela assembleia litúrgica, ele não é mais aquele jovem, né? Não que ele deixe de ser jovem, mas quando a gente está numa assembleia litúrgica, né, não existem mais jovens, idosos, crianças, adultos, né? Existe um corpo celebrando em comum, né? Em que cada membro é diferente, mas é um único corpo comungando do corpo do sangue de Cristo. Por isso essa é a diferença, né, que eu faço do encontro, que aí tem toda essa liturgia jovem, digamos assim, da celebração da comunidade, né, que aí o jovem vai vivenciar a liturgia da comunidade, né, aquilo que é previsto. Você fez me lembrar de uma passagem bíblica que São Paulo diz, né? Agora já não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, né? Somos todos, né, um nesse corpo de Cristo, né? É, a E nós também chamamos a igreja como corpo de Cristo. Então, quando nós celebramos, nós formamos esse corpo que é o corpo de Cristo, né? a partir do momento que o jovem está inserido ali na comunidade, na celebração, né, ele não é mais um só, ele é um corpo inteiro. Então, por isso que a liturgia a ser celebrada vai ser a liturgia da comunidade, né? Uhum. Então, a liturgia é a comunidade que forma o corpo de Cristo, né? Até o Papa Pio XII, no documento que ele escreveu sobre liturgia Mediator Dei, ele diz que a celebração, né, é o Cristo total, cabeça e membros, né, que fazem o louvor. Então, nós formamos um corpo, né? E esse corpo é o Cristo que dá louvores ao Pai pelo Espírito Santo. Poderia nos explicar para nós, assim, então, um pouco as partes da missa? Uhum. Acho que os jovens gostariam também de saber, né? Sim. Então, Quantas partes a missa é dividida? basicamente dividida em quatro partes, né? Os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais, né? Nós temos, é importante falar que a gente tem duas mesas, né? A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Então, a gente primeiro vai celebrar da mesa da palavra, né? Comungar da mesa da palavra, para depois comungar da mesa da Eucaristia. Mas aí, iniciando então lá do começo, os ritos iniciais eles começam com a procissão de entrada, né? Com a saudação do presidente, o sinal da cruz. Depois vem o ato penitencial, né? Que é onde a gente vai reconhecer que somos falhos, né? Não assim apontando pecados, mas reconhecendo que nós somos sim pecadores, né? Mas que estamos ali dispostos a ser pessoas melhores. Depois vem o glória, então, em que nós glorificamos a Deus pela remissão dos pecados e pela sua salvação, né? E aí a oração da coleta, ou oração do dia, né, como a gente chama, que é recolhendo essas intenções. Depois, a liturgia da palavra é composta pela primeira leitura, né, o salmo que responde a essa leitura, a segunda leitura e a homilia, né, que é onde o padre, então, faz uma conversa conosco, digamos assim. Aí vem as preces, né, a oração dos fiéis, e o creio, quando é fim de semana ou solenidade, geralmente, né? A liturgia eucarística, então, começa com o ofertório, depois tem
a oração eucarística, né, e a comunhão. E nos ritos finais, né, após comunhão, os avisos, né, quando se tem, e a bênção final. Resumidamente é isso, né? Acho que eu não esqueci de nada. Então, a missa é dividida em 4 partes, né? Você falou ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. E nós podemos mudar essa estrutura, se nós quiser começar pela liturgia eucarística e terminar com a liturgia da palavra, dá para mudar ou tem que ser assim mesmo? Não dá para mudar, né? Como eu falei, é um ordinário, né? E aí tudo isso tem que ser seguido. Mas E aí, por que claro não que dá para mudar? porque está assim, né? Porque foi uma construção de anos, né? Foi 2000 anos para que a gente construísse isso dessa forma que existe hoje, né? Sim. Então, como eu disse, a criatividade ela pode ser sim usada, né? Mas desde que ela seja usada num contexto para celebrar melhor, né? Eu estava estudando um pouco sobre a história de como surgiu, né, os ritos, e Uhum. parece que no início do cristianismo era diferente, as pessoas iam celebravam nas casas e tinha uma Comer. comida chamada ágape, né? Tinha um momento que eles comiam, era o ágape, a confraternização. Depois Aham. eles celebravam a Eucaristia, né, que chamavam de fração do pão. Depois eles louvavam a Deus e iam para casa. Só que daí São Paulo percebeu que tinha lugares, né, que as pessoas iam só para comer. Inclusive, umas chegavam antes e comiam e deixavam as outras passando fome. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Ele relata esse acontecimento. E depois, então, se inseriu a liturgia da palavra. Então, eles não iam só para comer. Daí, eles iam também para ouvir a palavra de Deus. Depois, eles celebravam a fração do pão, né? A Eucaristia. E como você disse, isso tem anos, né? 2000 anos de tradição, né? E não é só porque é tradição, nós sabemos que aquilo que nós fazemos, né, e aquilo vai passando né, de geração em geração, isso também é uma identidade, a identidade daquele povo, daquela cultura. Né? Você fez o curso, que é o encontro do CLJ, né? E Fiz depois o cursilho, né? CLJ, os 72 peregrinos e o cursilho. Para quem não sabe, esses encontros eles sempre são quase a mesma estrutura e quem faz não pode contar para os outros, né? Porque daí perde a graça. Mas daí nós perguntamos, mas e por que que é sempre a mesma coisa e não pode mudar? Porque faz parte de uma identidade, né? É Então a deu mesma certo, coisa com as questões, né? mesma coisa com a missa, né? Então já marca a identidade, já marca aquilo que o grupo pensa, né? Aquilo que o grupo Boa crê. essa associação, né? Porque na celebração, o que que a gente vai ter de diferente, né? As pessoas, a ambientação, né? A interpretação daquilo que a gente vai ouvir vai ser diferente, né? As leituras vão ser diferentes, porque cada ano a gente tem as leituras, né, diferentes. Então, isso vai ser diferente. O resto vai ser igual. Os cantos vão ser diferentes, né? Porque a gente já vai ter uma interpretação diferente daquilo que a gente está ouvindo, né? E nos encontros também a ambientação vai ser diferente, as pessoas vão ser diferentes, mas aquilo que é, digamos assim, o corpo do encontro, né? O corpo da celebração vai ser sempre o mesmo. Mas, mas nem toda a missa, nem toda a celebração é igual, né? Porque nós temos também os tempos litúrgicos. Poderia explicar para nós assim, né? Cada tempo litúrgico tem as suas próprias leituras. Explica para nós assim quais as diferenças desses tempos litúrgicos. O ano civil ele é diferente do ano litúrgico, né? O ano litúrgico ele começa no primeiro domingo do Advento e termina então na solenidade de Cristo Rei, né? A gente começa então com esse ciclo do Natal, que vai do primeiro domingo do Advento até o batismo de Jesus, né? Que vai ser lá por fevereiro, né? Inicinho de fevereiro, finalzinho de janeiro. E isso é o ciclo do Natal, né? Composto pelo Advento,
pela solenidade do Natal, pela solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que é 1º de janeiro, pela Epifania e pelo batismo do Senhor, né? Fora outras, assim, estou falando numa sequência ali cronológica. Depois a gente vai ter, então, o tempo comum, né? Que vai até... É um pedaço muito curto, né? O primeiro pedacinho pequeno que a gente tem no tempo comum, que vai até a quarta-feira de cinzas, né? Onde inicia, então, o tempo pascal, ou ciclo da Páscoa, que vai da quarta-feira de cinzas até a celebração de Pentecostes, né? Aí a gente já entra na segunda parte do tempo comum, que aí vai incluir outras solenidades, né? Corpus Christi, São Pedro e São Paulo, que agora é fim de semana. Também, lá no ciclo da Páscoa, esqueci de falar, Santíssima Trindade, né? Agora também a gente vai, em tempo comum, a maior parte do tempo comum é agora, né? Até chegar na solenidade de Cristo Rei, onde inicia de novo o novo ano litúrgico. Os 3 anos que existem, então, são o ano A, ano B e ano C, né? Deixa eu ver agora se eu lembro dos evangelistas. Ano A é Mateus? Mateus, ano B é Marcos e ano C Lucas, né? E o João, então, ele fica com o restinho aí das solenidades, né? E festividades. Em E o que que algumas nós ocasiões. celebramos? O que que nós celebramos ali no ciclo do Natal? A liturgia, as leituras do nascimento de Jesus, né? Da vinda de Jesus, né? Desde a anunciação, né? Depois a visitação. Depois também tem a gestação de Isabel, né? Ali em um dos evangelhos, que é falada, citada, né? E é a questão de preparar esse caminho, né? As leituras, principalmente, dos finais de semana e tanto dos dias de semana também, elas vão trazer esse critério assim, de esperar, né? Vigiar, orar e esperar e preparar esse caminho. E depois nós temos o ciclo da Páscoa, que são outras leituras, né? Que começa lá na Quaresma. Explica para nós que leituras que se usa ali nesse tempo. Na quaresma a gente tem esse tempo de conversão, né? Então tudo é mais reflexivo, né? A gente começa a olhar para dentro de nós mesmos. Então as leituras são sempre muito interpretativas e muito criteriosas, assim, nesse sentido de reflexão, né? Mas na quaresma elas têm esse olhar mais especial, né? Para a gente viver essa Páscoa, né? Esse mistério, celebrar essa ressurreição, né? E nos tornarmos vivos e novos de novo. E no tempo comum, que é entre esses ciclos e depois da Páscoa, a gente celebra, então, os ensinamentos de Jesus, né? Tem até as cores diferentes, né? Tu poderia Tem. falar um pouco das cores, depois eu tento responder o Bandeira, que perguntou por que o dia da Páscoa muda tanto, ou você quer responder essa? Não, pode falar, tenho certeza que a tua resposta vai ser bem completa, né? Que a gente falou É. sobre isso. Então, as O, cores. No advento, nós usamos o roxo, né? E aí nós temos lá no terceiro domingo, se não me engano, agora me pegou aqui, que é o domingo da alegria, né? Que pode ser usada a cor rosa também, né? É o domingo do Exulta, então a gente pode usar a cor rosa simbolizando essa alegria. No tempo comum é o verde, né? Que representa a esperança, né? De um mundo novo a partir dos ensinamentos de Cristo. No tempo pascal, vermelho, né? Simbolizando aí o Espírito Santo, o fogo, a chama de uma vida nova. E o branco, usado para solenidades e celebrações marianas, né? Esqueci então, de assim, nenhuma. para dizer assim, então, que não é toda a missa que é igual, não é toda a celebração, porque além de nós termos, né, os ciclos, né, o tempo litúrgico, as leituras diferentes, nós temos até as cores são diferentes, né? Então, não é tudo igual. Tem toda uma ambientação, né, diferente que te remete a outras coisas, né? A celebração litúrgica, ela tem muito disso, né? Tem muitos símbolos, muitos gestos, muitos elementos que vão te fazer pensar e começar a ligar as coisas, né? A cor vai te dizer alguma coisa, né?
um elemento vai te dizer outra coisa, né? A leitura vai te dizer outra coisa. Então a gente vai ligando tudo e vai celebrando melhor, né? E a partir do momento que a gente tem esse entendimento de que, poxa, né? Hoje a gente tem na mesa da Eucaristia uma toalha verde, né? Porque ela simboliza a esperança. Então a gente está no tempo comum, né? Que é a esperança de um mundo novo com os ensinamentos de Cristo. Então a gente vai tendo essa noção, né? Nossa, hoje é vermelho, né? O que será que a gente está celebrando, né? E o jovem ele tem isso, acho que essa vontade de saber, né? De querer estar junto ali e querer saber o que está acontecendo, né? E essa questão dos elementos, das cores, das características do ambiente fazem despertar mais isso neles também. Então, tentando responder um pouco o Jonathan Bandeira, né? A Páscoa ela é um calendário lunar, né? Tem a ver com a Lua e também ela é sempre celebrada, né? Agora eu não tenho muita certeza, mas acho que é no solstício de verão, né? Agora eu não tenho bem Né? certeza, mas oi? É no equinócio, não é? Eu não tenho certeza sobre isso, mas tem a ver com a questão da Lua, né? E essa fase né, do tempo, né, dos ciclos da natureza. Por isso, então, é marcado naquela época, né? Deixa eu Ma- corrigir aqui o padrão do Ciro, acho que eu falei mesa, né? A cor dos tecidos, enfim. Na mesa eucarística, né, a toalha tem que ser branca. Eu falei que ela seria verde, né? Na verdade, em outros, na mesa da palavra, pode ser, então, o sinal do tempo litúrgico, né? A cor. Mas aí na mesa da Eucaristia tem que ser branca. Obrigada, Padre Odecir. Muito bem. Aqui também a Andrinelli foi elogiada ali pela Paloma Bortoncello, disse por mais jovens, né? Oi, Como Paloma. você, Saudades. né? Então, que outros jovens também se interessem pela liturgia, né? Por esse serviço que é a liturgia, né? Até o É, próprio nome já significa um serviço do povo. é. O jovem, ele é muito importante para a igreja, né? O Papa Francisco disse na última Jornada Mundial da Juventude, né, que o jovem, ele não é o futuro da igreja, como disse São João Paulo II, né? Que ele é o agora de Deus, né? O jovem é o agora, é o ontem, é o hoje e vai ser o depois da igreja. Então, é muito importante ter o jovem presente nas celebrações, nas pastorais, né, em todas as ações da igreja. E aí, é um desafio para nós, né, termos então os jovens nas equipes de liturgia, né, nas comunidades, das paróquias, até mesmo na equipe diocesana. O jovem, ele tem, assim, um certo receio também, né, de participar com outras pessoas, mas a gente sabe que também muitos jovens têm muita vontade de participar dessa pastoral, né? Então, é muito importante a gente saber lidar com essas questões, né? Então, né, nós sabemos que o jovem gosta de ser protagonista, né? Gosta de dar a sua opinião, de ajudar a decidir né, as questões e não somente ser uma mão de obra na comunidade. Então é interessante também que ele participe das equipes de liturgia, né, para ele também estar, né, por dentro do que acontece, né, se colocar à disposição. Né. Como é que foi a tua participação na equipe de liturgia da tua paróquia? Como é que começou? E eu comecei bem nova, hein? É, Acho que eu tinha 13 anos, né? E ainda eu morei em outra cidade, então era na Diocese de Vacaria. E aí eu comecei bem novinha, né? Eu sempre ficava sentada assim na assembleia e ficava olhando todos os gestos, né? Tudo que os ministros faziam, que a equipe de canto fazia, que o padre fazia. E aí eu fui me encantando demais, assim, e sempre quis participar. Então, acho que comigo foi meio assim, eu fui, sabe? Fui e me coloquei à disposição porque era uma coisa assim que eu era fascinada, sou, né? Gosto muito, muito mesmo. E eu acredito que tem muitos jovens que são assim, mas que talvez tenham receio de falar, né?
receio de participar, de pedir qualquer coisa, enfim. E é muito bacana a gente dizer, né, que o jovem ele não pode ser só um mero fazedor de um serviço na comunidade, né? Ele não pode simplesmente todo fim de semana ir lá e só ler na celebração, né, uma leitura, ou cantar o salmo, ou fazer alguma coisa assim desse tipo. Ele não pode ir lá e só fazer, né? Ele tem que ter essa participação plena, ativa, né, e eficaz. Então, o que a gente sempre, né, pede que os jovens participam, né? Por quê? Porque a presença deles vai fazer muita diferença, né? Eles estarem juntos numa reunião de preparação da liturgia, né? Eles participarem ativamente da pastoral, porque faz muita diferença, né? O jovem estar preparado, né? Ir na preparação, saber do que a gente vai falar, saber o que a gente vai fazer, né? E ele gosta de estar junto, de acompanhar todo o processo. Então, para a comunidade é muito bom e para o jovem também. Porque às vezes nós escutamos dos jovens, né, que eles não gostam da missa porque eles não entendem, não sabem por que que senta, por que que levanta, quais são as partes, acham tudo repetitivo, mas talvez eles não tenham essa caminhada de conhecer a liturgia, né, de saber o significado. É claro que é uma caminhada quase que eterna, ninguém sabe tudo sobre liturgia, a gente sempre está aprendendo mais, né? Inclusive na Acho que a palavra resposta que eu tentei. é muito rico, né? E muito, muito amplo também, né? A gente poderia fazer, acho que umas 3 lives que a gente não falaria nem metade, né? Do que é liturgia e do que isso é realmente na vida de uma comunidade, né? Na vida das pessoas. Ela transforma, né? Então é muito mais do que eu simplesmente chegar aqui e falar, né? Que nem eu falei, que é a celebração do Mistério Pascal, que é a fonte e o ápice de toda a ação da igreja, né? Que tudo envolve a liturgia, mas é muito mais do que isso, né? Nós sempre estamos aprendendo, aprofundando, e como diz Santo Agostinho, né, ninguém ama o que não conhece. Quanto mais nós conhecemos, mais nós aprendemos a amar a liturgia, né, E amar a a gente nossa igreja. tudo, né? Acho que voltou agora. Agora acho que sim. Você estava falando? Eu tava falando até que é muito amplo, né? Que a gente nunca vai saber tudo. Sim. Mas você também já faz parte da equipe de liturgia da Diocese, já ajudou aqui no curso de liderança, né? Conduziu inclusive uma etapa específica, a etapa dos leitores. Quem sabe Aham. fala para nós assim um pouco dessa etapa que você ajudou, o que que né, qual é a postura que o leitor deve ter, qual é a importância do leitor na missa? O pessoal está colocando aí que travou, mas acho que voltou. Tá. Eu acho que voltou também, vamos ver. Aí. A postura, então, né? Quando uma pessoa ela vai subir ao ambão, né? Ou mesa da palavra, ou estante, né? Como a gente diz, tem esses 3 termos. Ela deve ser feliz, né? Naquilo que ela está fazendo, né? E deve estar feliz, né? Porque a liturgia é uma festividade, né? Uma alegria. Então, quem está ali não está. Se eu vou lá ler, eu não sou a Andrinelli que está lendo, né? Eu sou um instrumento que é onde Deus fala, né? É Deus quem está falando, né? Não sou eu. Então, é importante que a pessoa esteja feliz, né? Que o semblante dela demonstre isso, né? Que ela esteja alegre, que ela olhe para a Assembleia como um todo, né? Não olhar para um ponto fixo, né? Olhar para a Assembleia inteira, né? Acompanhar a Assembleia com os olhos, né? Então, ter esse semblante alegre, né? Um cristão nunca é desanimado, né? O Papa Francisco já dizia isso. O cristão é sempre alegre.
Então, ter essa postura, né? Cuidar com detalhes, assim, de não ter, assim, como é que eu vou dizer? Muitos objetos, né? Por exemplo, a pessoa às vezes tem óculos e daí ela fica aquele tira, coloca. Ter esse cuidado, assim, de ser discretamente um objeto de palavra mesmo, né? De expor aquilo que Deus fala. E tem que cuidar a roupa também, ou não? Tem que cuidar a roupa, né? Porque, afinal de contas, é um ambiente sagrado, né? A gente sabe disso, mas a postura, né, nos fala muito mais também. Então, ter esse pequeno cuidado. A gente vai sempre estar usando uma veste litúrgica também, né, que nos denomina para esse ministério. Então, ter esses pequenos cuidados fazem parte, né, da rotina de quem já é assíduo numa comunidade, já conhece esses desafios que a gente tem enfrentado. E na liturgia da palavra, né, é Deus que fala com a comunidade, né, e a Uhum. comunidade, né, ouve essa palavra de Deus, né, medita também junto na liturgia e depois responde nas preces, né, e depois junto na oração eucarística, né. Então Deus nos fala na liturgia da palavra e o leitor é aquele que empresta, né, o seu corpo, a sua voz, para que a comunidade possa ouvir, possa meditar, possa se converter a partir desta palavra. Sobre Por a isso questão da. que exercer um ministério, né? Sim. Há um tempo atrás também se falou bastante de cuidar, né, no espaço litúrgico, né? O que nós poderíamos fazer assim para cuidar desse espaço litúrgico, porque ele também ajuda a celebrar, né? Precisa Sim. ser um espaço aconchegante, um espaço sóbrio. O que você poderia nos falar? Como eu disse antes já, né, todos esses elementos, né, que fazem parte da ambientação do espaço litúrgico, eles vão nos dizer algo, né? Seja o tempo que a gente está vivendo, o que que a gente está celebrando, né? O que a gente vai rezar naquele dia. E a gente tem que ter um cuidado com a ornamentação desse ambiente, né? Porque quando a gente entra na igreja, né, a primeira coisa que a gente tem que enxergar é o altar com Cristo crucificado, né? Porque é isso que faz a gente ir para lá, né? Todos os domingos, celebrar, né? É essa paixão, morte e ressurreição, é esse mistério. Então, quando a gente entra, é a primeira coisa que a gente tem que enxergar, né? Só que às vezes, né, a gente esquece desse detalhe e ornamenta todo esse ambiente com flores, né? Com outras coisas que aí não fazem parte dessa ambientação. Então, o que que se deve ter? Ter esse pequeno cuidado, né? Claro que a gente pode ter uma flor, né? Não é proibido ter flores, ter outros ornamentos, mas ter esse cuidado para que nada tire a atenção daquilo que é o principal, que é Cristo crucificado e ressuscitado lá no centro do altar. A nossa conversa é sobre liturgia e juventude, né? Nós iniciamos falando sobre o que é a liturgia. Você disse que é o mistério pascal de Cristo, que é uma memória, uma atualização, antecipação. Depois nós falamos, né, dos ciclos diário, semanal, anual. Também falamos, né, que o jovem tem um jeito específico de celebrar, é sempre uma festa, né? Ele usa o corpo, usa símbolos, né, uma liturgia colorida. Depois falamos da missa, das suas partes, né, que são também, às vezes, né, um rito que nós não podemos mudar, mas tem algumas coisas que nós podemos ser criativos, né? E agora falamos da importância do jovem participar da equipe de liturgia, né? Mas você poderia também nos falar a sua experiência que você teve aí no setor juventude, né? Nas liturgias que nós fazíamos e também no regional, como é que você consegue descrever assim esse tipo de liturgia jovem, fora da missa? Diga para nós assim alguma experiência que você teve. A juventude ela tem aí muitos subsídios, né, em questões de liturgias para encontros, né? É uma parte muito rica.
das pastorais juvenis, né? Então, em cada encontro que a gente teve, nesse período em que eu estive no setor e no EIT, né? Nós tivemos muitas celebrações, assim, que a gente saía realmente entusiasmado e mais alegre ainda, né? Então, o jovem, ele utiliza muitos elementos. Então, geralmente, nós utilizávamos, claro, sempre a palavra no centro, né? As cores, de acordo com o tempo litúrgico, né? Ou, às vezes, assim, tecidos coloridos, né? Que demonstrem a alegria juvenil. Usávamos também os subsídios e os livros que nós sempre utilizamos, né? Os documentos da igreja, principalmente os documentos que falam sobre a pastoral juvenil, né, no Brasil. O plano trimestral, o plano trimestral. O plano, né, o nosso planejamento estratégico que nós tínhamos, né? Então, o jovem tem muito disso, né, de colocar nas liturgias a própria vida, né, o cotidiano dele. Então, usávamos também as camisetas, né, como forma de ornamentação, né? De cada ano que nós tínhamos uma camiseta diferente, né, do regional, então nós usávamos junto na ornamentação, porque toda a liturgia a gente faz aquela recordação da vida, né? E aí, para ajudar nessa recordação, nós colocávamos esses elementos, porque recordar o mistério pascal, né, na palavra, e recordar a nossa vida, a nossa caminhada como juventude do Estado, da diocese, né, na nossa paróquia, da nossa comunidade, naqueles elementos que estão ali, né, que fazem parte da nossa trajetória, que marcaram a nossa caminhada. Então, esses elementos, eles nos ajudam a compreender melhor e a rezar melhor, né? Porque através deles também a gente se inspira para interpretar a palavra, né? E passar adiante essa mensagem. O que me chama bastante atenção assim na liturgia usada nos encontros dos grupos são os cantos, né? Tem cantos que eles se abraçam, né? Que eles fecham o olho, tem cantos que eles dançam, pulam, né? E com uma letra assim bem interessante, bem introspectiva, ou senão uma letra também que ajuda, né, a louvar a Deus, numa linguagem jovem. Mas daí, às vezes, os jovens chegam em nós, padres, e na equipe de liturgia e perguntam: podemos cantar esse canto aqui na hora do Glória? Né? Podemos cantar esse aqui de, de ofertório? E muitas vezes a equipe de liturgia diz não, né? Esse canto não é litúrgico. Né? O que Uhum. você pode falar disso, assim, do canto usado no encontro e o canto usado dentro da celebração? A gente tem cantos específicos, né, para cada momento da celebração e para cada momento celebrativo, né? Seja ele o encontro, a celebração da palavra, a celebração eucarística. Então é a mesma coisa, né, que eu falava dos ritos, né? Aquilo que é ordinário vai permanecer assim, e a nossa criatividade tem que ir até ali, né? Até onde ela pode ser usada. E é a mesma coisa com os cantos, né? Nos encontros, não há problema de não cantarmos um canto litúrgico, né? Porque o encontro, ele é uma liturgia fora daquilo que é ordinário, né? Daquilo que está no missal romano, por exemplo, né? Já nas celebrações, não, né? A gente tem que ter um pequeno cuidado, né? De estar dentro daquilo que a liturgia nos fala, né? Por exemplo, o canto de comunhão, ele sempre vai estar em consonância com o evangelho, né? Ele vai falar daquilo que Deus nos falou, né? Então, é esse pequeno cuidado que a gente tem que ter nas celebrações que a gente já não precisa ter tanto nos encontros, né? Claro que os cantos dos encontros vão ter algo a ver com o encontro, com certeza, com o momento, mas não vão ter que estar diretamente ligado com tudo que a gente está celebrando ali, né? Como você falou no início, né, quando o jovem entra na comunidade, né, ele forma uma assembleia litúrgica, né, um corpo, né, e ali também ele está celebrando com a comunidade. Então, aqueles cantos que são próprios do grupo de jovens, né, são do grupo de jovens. Né? É, Inclusive os movimentos também têm os seus próprios cantos, as pastorais, mas quando estão celebrando em assembleia litúrgica, né? Então é o canto da assembleia litúrgica, é a é. comunidade que está rezando, já não é mais a missa do jovem. Porque a Às vezes partir do momento pensa, né?
A missa do Não, jovem, vamos cantar os cantos dos jovens. ele não está mais no grupo dele, né? Ele não está mais naquele encontro do grupo dele, né? Ele está participando de uma assembleia litúrgica, né? Então, de uma comunidade, né? E a comunidade, ela não está totalmente envolvida com aquele grupo, né? Ela está parcialmente envolvida, né? Porque a comunidade é isso, é estar em sintonia com todos os movimentos, mas não é participar de todos os movimentos, né? Então, uma coisa é os cantos do encontro e outras coisas são os cantos das celebrações eucarísticas, né? Da celebração de uma comunidade inteira. Nós estamos agora quase finalizando, né, a nossa conversa. Começamos um pouco atrasado, mas também Começamos um é, mas eu também acho que é precisamos. um finzinho a gente falar também que o jovem, ele é muito, né? Ele é super convidado a estar presente nas equipes, seja não só da pastoral litúrgica, mas também dos CPPs, né? Os conselhos paroquiais de pastoral, de administração, porque o jovem ele tem que estar em tudo aquilo que a igreja faz e realiza, né? Mas principalmente na pastoral litúrgica, eu digo aqui, porque o perfil de uma pessoa que participa de uma equipe de liturgia, né, fecha muito com o perfil juvenil, né? Porque são, assim, para mim são quatro coisas básicas, né? Gostar de liturgia, né, e querer estudar e saber mais sobre isso, ser uma pessoa alegre, né, um cristão alegre, ser uma pessoa participativa na sua comunidade, né, assíduo nas celebrações e ter essa vontade, né, de participar, essa consciência eclesial, né, essa participação plena e efetiva. Então, esse é o perfil, digamos assim, de uma pessoa que participa, né, de uma equipe de liturgia. E o jovem, se ele quiser, ele pode ter tudo isso, né? Porque ele é alegre, ele gosta de estar com outras pessoas, né? Nessa festividade que é a liturgia. Ele gosta de estudar, né? De querer saber mais sobre isso. E também vai ter que desenvolver, né? Essa consciência eclesial aí que se desenvolve com o tempo, né? Sim. Nós estamos também como setor de juventude, né? Agora eu falo assim da área que eu estou atuando, nós Uhum. estamos motivando os jovens a participarem da missa, né? Mas reconheço que está um pouco difícil. Não sei se o jovem está com medo do vírus, claro que estamos num momento bem delicado, né? Mas dizer assim também que agora as igrejas ainda estão abertas, né? E o jovem tem aquele espaço para participar, claro, se proteger e com a máscara, né? Com cuidado. Mas às vezes eu acho que o jovem não consegue perceber a importância da missa. O que que você poderia dizer, Andrenella, assim, por que é importante o jovem ir na missa? Qual a importância que a missa tem para o jovem? Estar em comunidade é muito importante, né? Porque o jovem, ele não gosta de solidão, né? Acho que ninguém gosta. Mas estar em comunidade é um alento para a gente, né? Para continuar na caminhada, para ter forças, né? E celebrar esse mistério é o que nos dá força. E celebrar ele em comunidade é melhor ainda, né? Estar dentro do que a gente chama de casa, né? Que vai ser a nossa comunidade, a nossa paróquia, é muito melhor. Então, é celebrar esse mistério que faz a gente ter força, né, para viver mais uma semana, né, renascer, né, reviver esse momento da paixão, da morte e ressurreição de Cristo, né, ter a certeza desse amor que faz a gente nos transformar, assim, e ter uma nova visão, né, de mundo e ter uma esperança. E agora, principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia, né, e que muitos idosos não podem sair, né, até mesmo muitos adultos não estão saindo e não podem participar das celebrações presencialmente, né, é importante que os jovens se façam presentes, né, eles podem e devem participar, né, porque lá eles vão estar celebrando, revivendo esse mistério, né, e vão ter aí uma consciência do que é celebrar esse mistério e ter uma
força nova para reviver, né? E acho que é importante que eles vão passar isso para as outras pessoas que ficaram em casa, da sua própria família, né? Ou das outras pessoas que estão lá na comunidade e que não podem participar nesse momento, né? Acho que o jovem passa muito isso, né? Essa esperança, esse alento, esse consolo, mesmo num tempo tão difícil que a gente está vivendo agora. Então, jovens que estão assistindo, né? Participem, né? Porque é muito importante nós estarmos reunidos, né? Não participem só das celebrações, né? Se envolvam na igreja, participem de alguma pastoral, né? Aquela que vocês têm mais afinidade, né? Se você gosta de cantar, né? Se quer saber um pouco mais sobre canto litúrgico, pode participar da equipe de animação, né? Se gosta de liturgia, da pastoral litúrgica, né? Se quer saber mais sobre juventude, né? Porque também é um tema muito amplo, né? Estudar mais sobre juventude no setor juventude e tantas outras pastorais, né? Que a nossa igreja tem. Então, acho que é isso, assim, a mensagem principal que a gente gostaria de deixar, né? Que liturgia é toda a ação da igreja e que o jovem faz parte de toda a ação da igreja, né? E por isso que liturgia e juventude combinam tanto. Então, obrigado, Andrinelli, por essas palavras, né? E que os jovens também se inspirem, né, nessa jovem que gosta de liturgia, que está envolvida, né, na liturgia, né, que tem um amor também pela igreja, né, pelos sacramentos. E também já peço desculpa de ter chegado um pouco atrasado, né? Eu estava numa reunião importante. E tudo isso que nós conversamos vai ficar gravado, vai ser, vai estar disponível no Instagram do Setor Juventude e mais tarde também no Facebook do Setor Juventude. Né, obrigado também a todos que nos acompanharam, né? E liturgia é algo que nós nunca terminamos, né, de aprender, de apreciar, né? E também cada vez que nós nos aprofundamos mais nós amamos a liturgia. E amamos a Deus, né? Também. Deus é o grande liturgo, né? Toda a liturgia é uma ação de Cristo ao Pai pelo Espírito Santo. Obrigada Então, pelo convite. bem. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma boa noite e vamos encarar, né, a nossa vida, essa situação com esperança, com fé. Deus não nos abandona, Ele está conosco e Ele vai nos ajudar a enfrentar tudo isso. Tudo bem. Tchau. Tchau, muito Tchau. obrigada.